E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, conto fantástico. Então, o que é um conto fantástico? Tem alguma coisa a ver com aquele programa que passa no domingo à noite? Não, gente, não tem. Tem nada a ver. Mas a ideia de algo fantástico, nossa, isso é fantástico, certo? É justamente que extrapola a realidade, certo? Nós vamos ter elementos fantásticos, elementos de fantasias que irão extrapolar a realidade. Os contos fantásticos, eles vão fugir do cotidiano de que nós temos aqui. Então vamos ver aqui. Por mais que a gente possa criar um elemento fantástico, após esse elemento fantástico estar criado, ele já tem regras delimitadas. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo Harry Potter, certo? Então, Harry Potter é um filme tal, que o garoto é bruxo, blá, 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 esse tipo de coisa, beleza? Então, lá é normal as pessoas, terem lá, fazer magia, voar na vassoura, essas coisinhas aí. Isso lá é fantástico. E tem um conflito, o conflito do mundo real com o mundo fantástico que a gente consegue ver ali. Então vamos supor que no mundo do Harry Potter, do nada, apareça o Bumblebee e começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Ele chega lá e... Vai dar certo? Não. Por quê? Porque o Bumblebee extrapola aquela realidade fantástica. Aí nós temos um problema, certo? Por quê? Por mais que um mundo fantasioso, um mundo fantástico, o conto fantástico, depois que a gente já extrapolou, depois que a gente já colocou uma regra delimitada, a gente passa a ter que respeitar aquele tipo de regra. Então, no mundo do Harry Potter, é suave a galera voar, a galera soltar poder de varinha, esse tipo de coisa. Mas não é normal um alienígena humanoide que se transforma, que está escondido entre nós, em forma de carro. Por quê? Porque foge do que já foi implementado. Tranquilão? Vejam que ambos estão no mundo real, tanto em Harry Potter quanto em Transformers. Então, Harry Potter tem um mundo da gente, das pessoas que não são bruxos, e tem um mundo deles. E o Transformers, a mesma coisa. Então, os contos fantásticos ou contos de fantasia representam um gênero da literatura fantástica, o realismo mágico ou maravilhoso, de origem no século XVII. Então, quando a gente vai começar a ter as extrapolações da realidade, os contos que vão mudando, como a gente vê diferente, aparições de seres místicos, belezinha? No gênero fantástico, os textos são pautados na realidade não lógica. O que ele quer dizer com realidade não lógica, pessoal? Então vamos lá. O que a gente tem que pensar quando a gente fala em não lógico? Nós temos que fazer um pacto com o autor, que é o que a gente chama de suspensão de descrença. O pacto com o autor é uma suspensão de descrença. O que é uma suspensão de descrença? Quando a gente aceita que o que está acontecendo é real. Você vai assistir Harry Potter. Você vai falar, não, mas esse negócio de bruxo aí não existe. Isso daí, como é que a pessoa vai voar numa vassoura? Isso daí não tem lógica. Você não está fazendo pacto com o leitor. Você vai assistir um filme do Transformers. Chega lá o Bumblebee, tá lá, e começa a fazer as coisas. Você fala, mas não tem como isso. Já se viu um carro virar um robô e sair atirando nos outros? Isso aí não existe. É mentira isso aí. Tem lógica o que você está fazendo? Não, você está indo contra o pensamento, você está indo contra o raciocínio lógico daquela parte. Você consegue ver que isso daí é ruim isso. Por quê? Porque você não está aproveitando. É a mesma coisa que a pessoa ir no cinema assistir qualquer filme e não aceitar que o que está sendo colocado. Vai assistir uma ficção científica e não aceita o que está sendo expressado na ficção científica. Uma realidade não lógica. A gente não precisa de explicação. Na fantasia, as coisas acontecem porque acontecem. No nosso mundo, as coisas acontecem por causa de uma série de regras. Se eu soltar isso aqui agora, se eu soltar o passador de slides agora, ele vai cair no chão. Por que ele vai cair no chão? Porque a força gravitacional que tem no nosso planeta vai puxar ele para baixo.
Pronto, simples. Fiz um pensamento lógico. Na realidade, a gente não tem isso. Em um mundo fantástico, eu poderia soltar isso, ele poderia continuar existindo. Ou, né, seja, na narrativa se desenrola no mundo irreal, o universo onírico, marcado pelo absoluto, a inverossimilhança em situações e ações extraordinárias. Então, uma inverossimilhança, o que é a verossimilhança? A verossimilhança, esse nome maravilhoso aí que você pode dar para o seu cachorro, a verossimilhança, ela é o quanto algo é parecido com a realidade. As principais características dos contos fantásticos são narrativa concisa a partir de temas livres fantásticos. Então, eu vou pegar um tema livre, eu posso simplesmente extrapolar a realidade. Já vou transformar ele em fantástico. Os quais alinham o fantástico e o real, ou a ficção e a realidade, surgindo da oposição dentre dois planos, real e irreal. Então, nós vamos ter a ideia do fantástico, do maravilhoso, com o escritor Franz Kafka. Então, Kafka. O que a gente tem que lembrar da obra dele? Então, ele tem uma obra chamada Metamorfose. Então, no começo da obra, o personagem ele acorda e se vê transformado em um inseto gigante. Ele não fala que é um inseto gigante, mas na descrição que ele faz no começo, a gente entende que é um inseto gigante. Então ele foi dormir, ele acordou transformado num inseto gigante. Qual que é a primeira coisa que ele pensa quando ele se vê transformado num inseto gigante? Ele pensa, nossa, como que eu vou trabalhar? Viram? Ele acordou transformado num inseto gigante, irreal. Mas ele pensa, como que eu vou trabalhar? Ele pensa no real. Por quê? Porque ele tinha a vida dele para ele dar sequência. E como que ele ia dar sequência se ele virou uma baratona gigante? E a história gira em torno desses probleminhas, beleza? Presença de alegorias e de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos, folclóricos, dentre outros. No caso dele, ele virou um inseto, né? Então a gente pode transformar ele num monstro. Porém, outras coisas como fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos, filme de super-herói, os filmes de super-herói eles vão pegar bastante disso daqui e trazer para o mundo real, onde os super-heróis existem, esse tipo de coisa. A realidade ilógica da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, inverossímeis, imaginários, extraordinários, bem como a presença de magias e poderes sobrenaturais. Então, quando a gente fala desse tipo de acontecimento, a gente tem que ter o estranhamento. Por que geralmente a gente tem um filme, a pessoa está vivendo a vida normal dele e de repente, acontece alguma coisa. Harry Potter é assim, deixa eu ver aqui, Transformers é assim. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, ele é um filme que ele já é fantástico por si só. Porém, a história extrapola a realidade dentro. Quando os personagens principais, principalmente o Frodo, que é o personagem principal, ali um dos personagens principais, ele se depara com a aventura que ele vai ter que ir para ir até o lugar determinado para poder enfrentá-la, para poder destruir o anel. Então ele vai ter que passar por uma série de coisas que até então eles não sabiam que existiam. Então lá nós temos uma realidade que é como uma realidade fantástica, que é extrapolada da nossa realidade. E que ela é extrapolada dentro da realidade dela. Então vejam, tem essa profundidade dentro da obra. Com poderes sobrenaturais, filmes de super-heróis entram justamente nessa característica também. O enredo não linear ou zigue-zagueante, mesclar presente, passado e futuro, com utilização de recursos de flashback, volta ao passado, tempo psicológico, tempo de emoções, recordações vividas pelos personagens. Então, o enredo vai contar por que tal coisa aconteceu. Isso aconteceu aqui,
Porque lá no passado isso aconteceu, se isso acontecer, lá no futuro outra coisa vai acontecer. O conto fantástico, ele vai jogando as possibilidades, porque como ele já é irreal, nós conseguimos fazer essa pausa e essa apresentação de outros tempos de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais intensa. Chega a ser muito mais fácil para a gente fazer dessa maneira, beleza? Vejam aqui o flashback. Nós vamos ter então algo chamado flashback, que é quando, né, tem uma lembrança do passado, e nós podemos ter um flash forward. O que é um flash forward? Quando a gente tem vislumbres de um futuro, né? Quando se isso acontecer, tal coisa pode acontecer. Se isso acontecer, tal coisa vai mudar. A gente vai tendo essas mudanças. E provocam sensações de estranhamento no leitor, por meio da ruptura da realidade e ficção. Aqui, os contos de terror vão ser campeões, porque como eles quebram a realidade, a gente vai ter um estranhamento na hora da leitura. Basta ver aí a quantidade de pessoas que é apaixonada por, né, filmes de terror, livros de terror, justamente pela sensação. Não é que eles gostam daquela história, eles gostam da sensação da adrenalina que aquilo vai descarregar neles, como eles vão ter esse momento com eles. Tranquilão? Os escritores brasileiros que exploraram o gênero fantástico, só a nível de curiosidade, Aloysio de Azevedo, na sua obra, né, Contos Demônios, de 1895, Machado de Assis, né, em seu conto intitulado, né, O Espelho. Não só O Espelho, Machado de Assis tem excelentes contos. A obra toda do Machado de Assis já está em domínio público, é só você jogar no Google aí que você encontra os contos deles, são fantásticos, são contos fantásticos, e são contos maravilhosos, né? A maneira com que ele é montado, o jeito com que ele conta as coisas é convidativo à leitura. Eu recomendo muito e você encontra eles na íntegra na internet, porque já faz mais de 100 anos da morte de Machado de Assis, então já está tudo em domínio público. Carlos Drummond de Andrade, em seu livro, né, Contos de Aprendiz, né, Texto com Flor, Telefone e Moça. E Murilo Rubião, né, O Ex-Mágico. Temos aí, né, essas obras de escritores brasileiros. E autores latino-americanos que destacam com publicações de texto desse gênero, né, o Jorge Luiz Borges, né, e o Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, grande escritor colombiano, e o Alejo Campertier, de 1904 a 1980. Temos aí grandes obras deles também. Então, por que eu resolvi trazer esse nome? Pra vocês verem como são nomes perto. Porque quando a gente vai atrás de conto fantástico, a gente vai encontrar muito escritor da Europa, muito escritor europeu, muito escritor do leste europeu, muito escritor americano, e nós temos muita coisa boa sendo produzida aqui no Brasil também. Tranquilão? Né? Ademais, né, no âmbito mundial, né, o Franz Kafka, que foi o que eu falei para vocês, né, com a sua emblemática Metamorfose, e o Ernest Theodor Hoffmann com o conto, né, O Homem de Areia. Então vamos lá, gente. O conto fantástico, ele tem que extrapolar o real e ele tem que convidar o leitor a sentir aquele sentimento de verossimilhança. Você tem que olhar aquilo e falar, opa, mas isso aqui não é possível. Somente assim a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do funcionamento desse gênero. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.